Neste vídeo eu vou ensinar como habilitar a seção do Lumen. Para você fazer isso, o Lumen ele utiliza a seção do próprio Laravel, só que você tem que habilitar ela, certo? Para você habilitar ela, eu já tenho habilitado aqui nos arquivos, mas eu vou mostrar o passo a passo como é que foi feito, né? Para você habilitar a seção no Lumen, a primeira coisa que você tem que fazer é criar as configurações da seção, de acordo com o Laravel. Eu já criei aqui a pastinha config e dentro tem o arquivo session. Esse arquivo eu copiei, deixa eu abrir aqui, Laravel GitHub. Eu copiei do próprio Laravel. Vim aqui no projeto no GitHub, né? Só minha internet também é lenta aqui. Vim em config e peguei o arquivo de session. Cadê aqui? Session. Aí eu copiei esse arquivo inteiro e coloquei aqui. Não fiz mais nada, só isso. Beleza? Aí o próximo passo é eu tenho que habilitar a seção nas configurações do aplicativo. A seção ela já vem instalada dentro do Illuminate Session. Se eu não me engano, está aqui. Cadê? Session. Ó. Ele já vem instalado com o Lumen, só que ela não está habilitada. Para você habilitar ela, é só vir no arquivo bootstrap app e daí colocar nessa parte aqui de comentário, né? Você tem que configurar a seção, nessa app configure, que no caso é o arquivo de seção que você acabou de colocar aqui, e iniciar a seção. Aqui daí tem esse código para iniciar. Nada mais é do que executar a classe Session Manager e dar um retorno no app. Outra coisa que é necessário que você faça é habilitar a middleware da seção, que no caso seria essa daqui, e registrar o provider da seção. Esses são os três passos que você deve fazer nesse arquivo. Primeiro é configurar e iniciar. O próximo é habilitar o middleware para colocar em todas as requisições e depois registrar o provider. Beleza? Esse aqui seria o primeiro, a parte de configuração. Outra coisa que, como vocês podem ver aqui, ó, a configuração, ele vem por padrão como só vai em arquivo, em file, né? Então você vai precisar habilitar não, né? Criar uma nova pasta dentro do storage. Aqui no storage é onde são salvas todas as coisas no Lumen, né? Cliquei no Lumen ou no Laravel. Então dentro dessa pastinha framework você deve criar uma pastinha chamada session. Já tem aqui alguns testes e eu só criei um git ignore para quando for mandado para o controle de versão, essa pastinha for enviada também. Vai ser enviada também. Certo. Bom, agora que a seção já está habilitada, então eu vou fechar esses arquivos aqui. Agora o próximo passo vocês vão precisar criar um controller e a view para fazer o login, certo? Eu já tenho aqui criado, eu vou explicar, não vou ir muito a fundo nisso porque isso aqui é básico do Laravel, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma view, deixa eu ver primeiro a view aqui, dentro de resources view, aí tem a minha pastinha de admin, né? E criei uma login.blade. Ela expande o meu arquivo principal e tal. E no caso aqui a única coisa que eu fiz foi um formulário simples, certo? De login, que ele vai para o arquivo vai para a rota admin fazer login. Deixa eu abrir aqui. No caso seria aqui admin barra login, certo? Esse aqui seria o meu arquivo de login, beleza? A minha view. Aí o próximo passo você criou a view, né? Aí você vai precisar criar uma rota, né?
Aqui seriam, no caso, meus arquivos de rotas. Como eu estou fazendo uma série mais bem explicadinha, assim, então o meu arquivo de rotas ele está bem no começo ainda. E está bem grande, com nomes bem extensos, então não é necessário fazer dessa forma aqui. Isso aqui é só para iniciantes, né? Então eu vou fazer aqui a parte do login, né? Deixa eu até renomear aqui. O login. Então tem duas rotas simples. Uma get para mostrar o formulário, que seria essa daqui. E uma post para fazer o login. As duas vão para o Alt Controller, o post e o get login, certo? Aí no caso, aqui no meu Alt Controller, deixa eu abrir aqui app http controller, tem o meu arquivo Alt Controller. Aí eu tenho o get login, que no caso ele pega da sessão o erro, se caso houver, e passa o erro lá para o login. Se você abrir aqui, se existir o erro, ele mostra o erro numa notificação, né, em vermelho. Por exemplo, esse usuário e senha aqui está errado. Então ele mostra para cá que tem os dados errados, né. Aí, no caso, para fazer o login, aqui eu já tenho feito. O que seria essa questão aqui? Ele é bem simples. Ele pega o usuário e a senha que a pessoa enviou na request, né? Aí ele busca no banco de dados. Quando pega o usuário que tiver o e-mail ou o usuário, no caso o usuário ou o e-mail, né, que for igual ao que a pessoa digitou. Por exemplo, assim, a pessoa pode digitar, por exemplo, sei lá, Cleberson, ou o e-mail da pessoa no sistema, né, que é cleberson@sistema.com.br, sei lá. Funciona daí com o usuário ou com o e-mail dessa forma. Quando for ativo, né, ou seja, só vai poder fazer o login se o usuário estiver ativo, e o primeiro que ele encontrar. Se ele encontrar o usuário, ele verifica a senha, se a senha está correta, né? Porque você não pode comparar. Deixa eu abrir aqui. No caso PHP blog, por exemplo, aqui os usuários. Você não pode comparar o usuário, a senha que ele digitou com a senha que está salva no banco, porque a senha que está salva no banco de dados ela está criptografada, né? Está encriptada. Então essa classe aqui hash, ela faz essa comparação para você. Ela pertence ao Laravel, né? Então você sempre que for usar, você tem que importar ela, né? Com o método use aqui, né? E daí você checa ela dessa forma. Então aqui é bem simples. Eu verifiquei se o usuário existe, né? E verifiquei se a senha está correta. Se estiver correta, eu criei um método dentro do model usuário, que é alt login. E se tiver tudo certo, eu redireciono para a página inicial do admin. Se não tiver certo, eu guardo na seção uma variável erro com uma mensagem. Essa mensagem vai ser capturada aqui, né, na hora de exibir, e vai passar para view. E vai retornar lá para view de login. A parte de fazer o login seria isso. É uma forma bem simples. Aqui tem todo o script de como funcionaria. Eu fiz de uma forma diferente. Eu não utilizei a classe alt do Laravel, que seria essa daqui. Eu vou fazer de uma forma um pouco diferenciada, onde eu configuro direto no usuário. Por que eu faço dessa forma? Você pode utilizar o alt do Lumen ou do Laravel, não tem problema nenhum. Só que é uma coisa assim de organização minha. Eu coloco dentro do model, porque eu posso fazer login com o usuário ou posso fazer login com o cliente, entendeu? Não que não dê para fazer isso com alt, mas eu acho que é muito mais fácil dessa forma. Mas isso fica a teu critério, certo? Agora o próximo passo que nós vamos fazer é configurar o alt, certo? Eu já tenho feito aqui,
Já deixei pronto para não ficar digitando, né? Isso, eu acho que é bem mais fácil explicar dessa forma. Aqui dentro do app usuário, no caso, o Lumen vem por padrão com o model como sendo user, certo? Eu só renomeei ele para português, certo? Apaguei a parte de implementação de Authenticable e Authorizable, que seria deles, do próprio Laravel, então essa parte aqui não vai ser mais necessária, certo? Se eu não me engano, o hash também não é utilizado mais aqui. E o que eu fiz? Eu criei duas variáveis estáticas, né? AuthUser e AppSession. O que seria? O AuthUser é quando eu executo. Deixa eu abrir aqui esse login e esse web, não vou precisar mais. Deixa eu aumentar aqui. Quando eu executo esse método AuthLogin, eu guardo nessa variável estática qual é que é o usuário que está logado. Dessa forma, não preciso ficar buscando toda vez no banco de dados qual é que é o usuário se for necessário carregar ele, né? E a mesma coisa eu faço com o objeto de sessão, que o Lumen ele guarda a sessão na requisição. Eu acho que o Laravel também faz a mesma coisa. Então, para você pegar esse objeto, você tem que acessar a requisição e depois pegar o objeto de sessão. Para não precisar ficar fazendo isso toda vez, eu também criei uma variável estática que salva esse objeto aqui. Então, toda vez que for necessário pegar alguma coisa da sessão, dentro da classe usuário, ela já vai estar salva. Não precisa ficar buscando toda vez, né? Embora é um processo simples, mas para evitar. Aqui embaixo, daí eu criei uma parte de autenticação, né? Aí o que eu fiz? Aqui pega o objeto de sessão, é uma função simples, né? getSession, verifica se existe na variável, que eu acabei de configurar lá em cima, que eu expliquei. Se não existir, busca na requisição. Para pegar na requisição, eu pego app request, que daí eu pego a requisição feita, né? E pego o objeto session. Simples assim. E retorno a variável que eu acabei de configurar. Beleza? O AuthLogin, ele é muito simples. Como o usuário, ele já tá, esse objeto aqui corresponde ao usuário que eu acabei de fazer o login, né? No caso aqui seria o exemplo, certo? Então, o objeto exemplo, ele tem um ID, certo? No caso aqui, deixa eu mostrar no banco. No caso é o 10, esse é o ID 10. Então, o que eu faço? Para fazer o login, eu simplesmente guardo na seção uma variável chamada AuthID com o ID do usuário, que no caso aqui é o 10. Esse método getKey, ele vai pegar o ID, que no caso é a chave primária aqui, né? O ID. Certo? Daí, esse aqui seria o método para fazer o login da pessoa. Esse aqui é outro método bem simples, que ele faz o logout, o logoff da pessoa. Como você pode fazer o logout de qualquer usuário, eu botei ele como sendo estático, certo? Então, eu seto como null o usuário logado, né, que seria o objeto do usuário logado, e eu salvo na sessão, aliás, eu salvo na sessão não, eu apago da sessão, que esse método forgot é o esquecer, né, o AuthID. Então, removi o AuthID. Isso aqui eu poderia colocar como usuário ID, certo? Como eu falei que antes eu poderia colocar dentro do model cliente ou do model usuário, enfim, poderia criar vários models. Então seria legal colocar com nomes distintos, né? Para não dar problema na sessão depois. E tem um método aqui
que eu deixei aí, que seria para setar o usuário de forma estática. Por que eu faço isso? Às vezes eu quero fazer o login da pessoa sem passar por esse processo de login manual, né? Às vezes eu posso fazer o login do usuário em uma outra parte. Por exemplo, assim, tem uma areazinha lá no meu sistema que eu estou como administrador, eu clico um botãozinho aqui, fazer login como usuário da pessoa. Então eu posso setar ele manualmente, né? No caso, sem fazer o login. Até quando faz o login, o ideal seria colocar já ele aqui na seção. Na variável aqui em cima, né? Até esqueci. Então, no caso, seria isso daqui. O que eu fiz? A única coisa que eu estou fazendo é setando o static alt user como sendo este usuário que está logado. Lembrando que nesse caso, ó, o usuário é o número 10, executou o método, colocou na seção e salvou o usuário. Beleza, eu já fiz o login, certo? Só que como vocês podem ver, se a pessoa tiver, eu vou abrir aqui uma guia anônima para vocês entenderem. Ó, se a pessoa tiver feito o login ou não tiver feito, o sistema não está protegido, certo? A pessoa consegue acessar de qualquer forma. Então não é isso que a gente quer, né? Não adianta fazer o login e se a pessoa trocar o URL ali em cima, não continuar funcionando, né? Não é isso que a gente quer fazer. Então, para isso, nós vamos utilizar o conceito de middleware. O que significa o middleware? Na verdade, a tradução exata eu não sei, né? Mas seria um meio entre a requisição e o controller. O que ele faz? Ele executa toda vez esse processo, certo? E se você daí você analisa se você quer continuar ou não. Um exemplo simples que já vem com o próprio Lumen é o Authenticate, que ele já vem, se no caso você usar o alt dele, né, o middleware alt, ele já vem com esse módulo aqui, né, com essa middleware pronta já, né. No caso, o que é? Ela adiciona na variável o módulo de alt, que no caso seria esse objeto aqui, né? O módulo não, o objeto de alt. E a mágica, digamos assim, né, acontece nessa variável, não, nesse método aqui, que é o método handle. O que ele faz? Ele analisa a requisição. Toda requisição vai, se você habilitar, né, essa middleware aqui, toda requisição ela vai passar por aqui. Então o que eles fizeram? Verificaram se tem alguma pessoa logada, quer dizer, se não tem alguma pessoa logada, com o método alt, esse guard aqui, guest quer dizer que não tem ninguém logado, né? Para você entender melhor isso, seria bom você, deixa eu abrir aqui, verificar lá na documentação do Lumen. No caso aqui, documentation, né? Lumen Laravel. Como eu não estou utilizando a middleware do próprio Laravel, e o método de autenticação do próprio Laravel e do Lumen, eu vou fazer a minha própria middleware, certo? Então, esse exemplo aqui ele é bem simples, ou seja, se a pessoa não tiver logada, esse método aqui significa isso, ele retorna uma string, né, escrito unauthorized com o código 401, quer dizer que é acesso negado, né, o código HTTP. E se tiver tudo certo, né, não entrou nesse if, ele vai para o próximo passo.
Você pode colocar várias middleware, ou seja, colocar uma para verificar se o usuário está logado, outra para verificar se está, por exemplo, em HTTP e você quer redirecionar para HTTPS, outra para verificar outra questão do teu sistema. Enfim, você pode colocar várias middleware na sequência, por causa disso que tem esse método next, que ele vai jogar para a próxima middleware. Para você registrar uma middleware, primeiro nós vamos criar uma, né? O Lumen ele já vem com um exemplo de middleware, certo? Um exemplo de arquivo pronto. Eu vou usar esse mesmo aqui, só vou renomear para alt login middleware. Não, vamos botar usuário alt middleware para ficar de uma forma mais parecida com o que a gente já estava trabalhando antes, né? Vou copiar o nome aqui só para já está a requisição lá. Para vocês entenderem, eu vou dar um return oi, certo? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Por enquanto, se eu recarregar aqui, não vai acontecer nada, porque eu não habilitei essa middleware. Para mim habilitar, na verdade eu tenho que dar um return response oi, porque senão para evitar erro, né? Aí, criei o arquivo aqui, beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui dentro de Bootstrap App, que é o arquivo de configurações assim principal, né, do sistema. E eu vou vir, ele tem aqui, ó, middleware, app middleware. O que seria isso aqui? Isso aqui são as middleware que vão ser executadas todas as vezes. Todas as requisições que acontecerem no sistema vão passar por essas middleware seguindo a sequência que estão aqui, certo? Não é isso que eu quero. Eu quero, se eu colocar, por exemplo, vou colocar aqui app, é só seguir o namespace, né? App, http, middleware. Até tem aqui. Não tem nenhum exemplo, mas não tem problema. HTTP, middleware, usuário, alt middleware, class, certo? Se eu colocar essa middleware aqui, deixa eu ver se eu fiz tudo certo. Ó, ele me retornou oi. Por quê? Porque todas as requisições que passaram pelo sistema, ela primeiro iniciou a sessão, certo? E a próxima middleware que ela passou, ela executou essa que eu acabei de criar. Se eu botasse aqui o padrão, que seria next, ele iria para frente, iria continuar o processo normalmente, certo? Mas vou voltar aqui, deixa eu voltar aqui e deixar oi. Não é isso que eu quero, por quê? Porque a rota de login, ela não pode entrar nessa middleware, porque a pessoa não vai estar logada ainda, então ela tem que poder ver a tela, né? Então eu vou criar uma middleware, uma rota de middleware, eu vou criar uma com um nome específico, certo? Deixa eu colocar aqui, só colar, né, o que eu tinha aqui em cima, e vou colocar o nome dela de usuário alt. Vou colocar assim, deixar assim. O que vai acontecer? Agora eu tenho uma middleware nomeada. Então, lá no meu arquivo de rotas, eu vou dizer qual rota que vai usar essa minha middleware. Certo? Eu vou copiar aqui. Por enquanto não aconteceu nada, porque agora eu não habilitei ela. Eu preciso habilitar ela dentro do meu arquivo de rotas. Então, no caso, eu vou vir aqui. Resource. Não, eu esqueci onde é que estava a pasta. Estava aqui a pasta e eu não estava vendo. Routes web, né? De uma forma
bem simples, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo e eu vou colocar todas essas rotas aqui, certo? Obedecendo aquele middleware. Para mim fazer isso, é só colocar app group, certo? Eu vou abrir aqui o arquivo de documentação para vocês entenderem. Documentation. Routing. Aí tem aqui, ó, group routing. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui para não precisar ficar digitando. Deixa eu copiar aqui. Certo? O que eu fiz? Eu fiz um grupo. No caso aqui não é router, né? É app. Eu fiz um grupo e estou dizendo que tudo que tiver aqui dentro, ele vai obedecer essa middleware aqui, out. Não é a out que nós queremos, né? No caso, é a middleware usuário out, que é a que a gente acabou de criar agora. Então, nós vamos colocar aqui, certo? Eu vou usar um exemplo aqui de uma que já tem. Vamos colocar aqui um exemplo de rota bem simples. Admin barra teste middleware. Essa aqui, vamos copiar. Aí essa rota aqui, se tiver logado, né? Vai dar um return. Funcionou. Beleza? Essa daqui seria uma rota. Então agora o que eu vou fazer? Vou acessar lá no meu navegador. Essa rota aqui. Admin teste middleware. Opa. Undefined variable router. Aqui, app. Eu copiei do modelo lá e... Ó, se eu não tivesse o middleware out, ó, ele executou primeiro essa questão aqui. Vamos colocar aqui ao invés de work, resposta do middleware. E aqui seria a resposta da função, da rota. Certo? Ele primeiro verifica, ele primeiro passa por esse método aqui, e se tiver tudo certo, ele tem que executar o método next request. Dá um return next request. Se tiver tudo certo, ele tem que executar isso daqui. No caso, eu estou executando um erro, que seria a resposta da middleware. Se não tivesse retornado nada, ele iria passar para a próxima etapa, que no caso seria a rota. Então, faltou o response. Ué. Faltou o next. Ó, é isso daí o que aconteceu, ó. Se eu retornar alguma coisa antes de passar para a próxima etapa, ela vai parar por aqui, certo? Se não, eu vou para frente. Então, eu vou pegar e vou colocar todas essas minhas rotas aqui do admin, né? Que seria a parte de categorias, tags e usuários, certo? E eu vou jogar dentro desse grupo. Essa função aqui já não vou precisar mais. E vou jogar aqui dentro. Ou seja, agora todas essas rotas aqui estão protegidas por esse middleware, que é o out usuário. Usuário out, quer dizer. Então, se eu acessar qualquer uma delas, se eu colocar, por exemplo, aqui essa do admin, se eu colocar barra admin só, ele vai dar o erro. Se eu colocar barra admin barra usuários, ele vai dar o erro e assim vai indo, certo? Qualquer uma dessas rotas. Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero verificar se tem algum usuário logado, certo? Então, esse next aqui eu tenho que deixar.
senão ele não vai fazer nada. Se você não executar o next, ele vai parar por aqui, tá? Tem que sempre executar o método next. Só deixa eu ver se tem que ter esse return aqui. Não tenho certeza. Tem que ter o return. Voltando aqui. Beleza. Então agora o próximo passo que nós vamos fazer é verificar se o usuário está logado. Para a gente verificar se o usuário está logado, nós vamos ver lá no meu módulo de usuário, né? Que a gente acabou de criar. E tem esse método mágico, mágico não, método estático, que é out. Que eu segui o mesmo padrão do Lumen, né? Que o que ele faz? Ele verifica se tem o objeto lá. Se ele não tem, ele busca na seção. Se tem a informação na seção, né, ele busca no banco de dados de acordo com o ID que está salvo na seção. Eu tinha explicado isso antes, né? E seta o usuário e retorna o usuário. Certo? Seta o usuário aqui nessa classe, como eu tinha explicado antes. Certo? Então deixa eu copiar aqui o alt. Então eu vou usar o meu usuário, vai ser alt, usuário, alt. Se tiver logado, ele vai retornar o usuário. Se não, ele vai retornar nulo. Então, se não tiver o usuário, ou seja, se for nulo, né? Se não tiver o usuário, eu vou redirecionar a pessoa para a tela de login. Então, vamos dar um return, redirect, route. A minha rota de login, deixa eu pegar aqui no web, ela tá com um apelido, né? O as aqui significa um apelido, um nome para ela, né? Que é ver login. Então, Então, o que eu fiz? Se a pessoa não tiver logada, eu vou redirecionar ela para a rota de login. Certo? Que é a rota que eu tinha criado antes lá. Se tiver tudo certo, foi para frente. Outra coisa que eu vou fazer é setar o usuário dentro da sessão. Então, dentro da sessão não, dentro da requisição. Então, o que eu vou fazer aqui? Request, usuário, vai ser o usuário. Para que eu fiz isso? Se por um acaso eu quiser lá dentro do meu controller, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Pegar um controller, por exemplo, controller admin. Certo? Aqui dentro, no post adicionar, no post, no get, você pode pegar a requisição de qualquer forma, né? Só por causa que aqui já está mais fácil. Se eu quisesse, por exemplo, pegar o usuário, eu não precisaria fazer todo o processo de usuário, alt e tal. Eu simplesmente posso pegar request usuário, que ele já vai estar aqui, certo? Lógico que dessa forma aqui, eu tenho que passar por esse middleware, né? Porque senão não vai ter essa variável usuário e vai dar erro. Beleza? Então agora, se eu fiz tudo certinho, deixa eu botar um espaço aqui, vamos checar o usuário. Ó, uma coisa que vai dar erro é que esse objeto usuário, ele não tá aqui dentro, essa classe, né? Usuário, ela não tá aqui dentro de middleware, ela tá dentro de app usuário. Então eu tenho que importar ela. Use app, usuário. Agora eu posso utilizar ela. Senão eu teria que usar assim. Se eu não importasse aqui, eu teria que usar ela assim. Funcionaria da mesma forma, certo? Mas eu prefiro importar, que fica mais organizado. A pessoa sabe todas as classes que estão sendo usadas aqui dentro. Beleza. Então agora nós vamos lá. Usuário na linha 135. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui.
Isso aqui aconteceu porque assim, ó, esse método é um método estático. Então, ele não existe a função getSession, porque ela é uma função normal, uma função de objeto, certo? Então, eu deveria, quando eu uso o método estático, eu tenho que utilizar o método, esse método aqui em cima também teria que ser estático, certo? Ou então eu posso fazer dessa forma aqui. Vou fazer dessa forma aqui. Não, vou colocar esse método como estático também. Então, static function. Aí, como ele é estático, ao invés de eu colocar this session, eu vou, toda vez que eu for usar this, embora aqui, ao invés de eu usar assim, this session, eu vou usar static, dois pontos, get session. Beleza? Aí o próximo passo, aqui, start get session. Beleza. Agora podemos ir para frente. Ó. As rotas estão todas funcionando, normais, certo? Porque eu tinha feito o login antes do jeito certo, né? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma guia anônima aqui, né? E eu vou tentar acessar. Ó, ele vai redirecionar para a tela de login, porque a pessoa não tinha feito o login ainda, certo? Agora, aproveitando que tem aqui o login e logout, eu vou colocar um botãozinho ali em cima para fazer o login ou fazer o logout. Vou abrir aqui o meu arquivo. Cadê aqui? Resource, Views. Meu arquivo de layout, que seria o principal, né? Aí aqui eu vou fazer. Deixa eu copiar aqui, mais fácil. Deixa eu abrir aqui minhas rotas. Só para mostrar, eu vou mandar ele, nesse caso aqui, fazer a rota de login. Certo? Aí essa rota de login, nós vamos para a rota de ver login. No caso seria esta daqui. E logout, eu não fiz aqui a rota de logout, mas já vou aproveitar e vou fazer aqui. Logout, que seria logout. E a outra seria, essa é de login, né? Vamos trocar aqui só para logout. Opa. O correto era, tipo assim, se tiver, na verdade, login nem precisa, né? Porque se a pessoa está logada, vai aparecer só o logout, né? O correto, na verdade, é tipo essa tela aqui, ela nem deveria de aparecer se a pessoa não tiver logada, né? Deveria ser uma tela diferente para o login. Mas isso nós vamos fazer mais para frente, né? Então, vamos fazer aqui, em vez de logout, vamos colocar sair, né? Para ser uma coisa mais em português aqui. Aí, beleza, deixa eu recarregar aqui. Ó, colocou a telinha de sair, ele vai para o admin logout, só que se eu clicar, não existe aquele método lá do meu controller de... Aliás, não existe nem a rota, né? Não, a rota existe, só não existe o método logout. Então eu vou acessar o meu alt controller, certo? E vou criar uma rota de logout. Eu costumo colocar qual é que foi o método utilizado, né? Get, post na frente,
para ficar mais fácil de entender do que se trata essa requisição, né? Vou colocar aqui um comentário para ficar mais fácil. Faz o logout do usuário. Aí, o que eu vou fazer aqui? De forma bem simples, vou tirar o usuário da sessão. Para mim tirar o usuário da sessão, é só executar, deixa eu abrir aqui o usuário. E vou executar o meu método out_login, não, out_logout. Para mim fazer isso é só usuário out_logout. Feito isso, eu vou redirecionar para a página inicial. Então vou dar um return, redirect, route. Vou redirecionar ele para uma rota, né? A rota que eu quero redirecionar seria essa aqui, home. Beleza? Seria só isso daqui. Então se eu vim aqui, vou dar um recarregar, logout, ó, redirecionou para home. Beleza? Ó, se eu clicar em usuários, só que ele não fez o logout. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz? Sair. Deixa eu ver se eu fiz tudo certo. É que eu troquei, só que eu esqueci de trocar aqui embaixo também, ó. Eu estou mandando apagar da seção a variável alt usuário ID, mas na verdade eu estava verificando o alt ID. Eu tinha trocado antes a variável, só que eu esqueci de trocar em todos os lugares. Agora sim vai funcionar. Bom, qualquer rota que eu for acessar, ele vai ficar, não vai para frente, certo? Então, se eu fizer o login certo aqui, acho que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, não, exemplos, ó, fiz o login certo, beleza. Agora todas as rotas estão funcionando. Se eu sair, tentar acessar qualquer rota, ele sempre vai redirecionar para a tela de login.